O ciclo das 7 festas e a incredulidade dos homens, a incredulidade dos judeus e o coração que está longe do Criador. Neste estudo, estarei abordando o capítulo 29 do livro do profeta Isaías. Este capítulo é muito interessante e também fala a respeito do livro do profeta Daniel. E para começarmos isto, temos que em Isaías capítulo 29, dos versos 1 ao 2, que diz o seguinte: Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Observe que em Isaías ali está escrito a palavra lareira de Deus, mas em seu original hebraico significa Ariel, que é leão de Deus. Ocorreu um erro de tradução nesta parte, pois não era para estar escrito ali lareira de Deus, mas sim leão de Deus. E isso também está se referindo a Jerusalém. O profeta Isaías continua nos dizendo que é para deixar as festas completarem o seu ciclo. Existem 2 modos em que você pode olhar as 7 festas do Senhor: o modo da sombra das 7 festas e o modo da realidade das 7 festas. Porém, não vou falar das sombras das 7 festas, pois já postei aqui no canal um estudo referente às 7 festas do Senhor. Este estudo é muito profundo e revelador. O Senhor Deus falou para deixar as festas completarem o seu ciclo, porque Ele conhece os tempos determinados. As festas do Senhor, esses são os tempos determinados de Deus. Deus conhece as suas realidades. Deus reconhece que 7 festas existem e que 4 delas já se cumpriram em suas realidades. Essas 4 festas que se cumpriram é Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Porém, as 3 últimas festas ainda não se cumpriram. E essas 3 últimas festas são trombetas, expiação e tabernáculos. E quando as 7 festas completarem, estiverem para completar o seu ciclo, então o Senhor colocará Jerusalém em aperto. Em Isaías de capítulo 29, dos versos 3 ao 4, o Senhor diz: Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com fortalezas e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Em Naum, de capítulo 1, do versículo 15, diz o seguinte: Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem inútil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Em Miqueias de capítulo 4 nos diz o seguinte: Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, Jerusalém, que dizem: seja profanada e veja os nossos desejos sobre Sião. Mas essas nações não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na ira. Em Zacarias de capítulo 14 diz o seguinte: Eis que veio o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu, o Senhor, ajuntarei todas as nações para pelejarem contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres estrupadas. Metade da cidade sairá para a prisão, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Em Isaías de capítulo 60, versículo 8, diz o seguinte: Quem são estes que vêm voando como nuvens, e como pombas ao seu pombal? O profeta Naum é um profeta que profetiza o local de onde virá o anticristo. E uma das coisas que Naum diz está ligado com o que Isaías disse no capítulo 29, pois ele vai dizer que é para ajudar a celebrar as festas, e essas festas são as 3 últimas finais festas. Porque o texto diz que o homem viu que o anticristo será inteiramente exterminado. O profeta Naum nos fala a respeito da localização do anticristo. O anticristo, segundo o profeta Naum, virá do Oriente Médio, do Iraque, de Nínive. Porque de Nínive sairá um que maquina o mal contra o Senhor, o conselheiro imprestável. O conselheiro imprestável que Naum profetiza é o anticristo. Esse anticristo, ele sairá de Nínive, que hoje é o atual Iraque,
irá contra a terra de Jerusalém, mas ele será exterminado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor, através do profeta Isaías, nos diz que irá levantar tranqueiras contra Jerusalém, mas a palavra de Deus nos diz que quem irá contra Jerusalém é o anticristo. E como podemos entender, como podemos chegar ao verdadeiro entendimento desta parte? Veja que o anticristo só irá agir contra Jerusalém porque Deus irá permitir que isso aconteça. Deus irá trazer todos os povos e o anticristo para irem contra Jerusalém por causa da desobediência do povo de Israel. E isso acontecerá no futuro. Um dos profetas que explica também sobre o verso 3 de Isaías é o profeta Miqueias. Porque o Senhor, através do profeta Miqueias, nos diz que muitas nações estarão congregadas contra Jerusalém. E isso será no dia do Senhor. Isso acontecerá no dia da volta de Jesus. E elas, as nações, não entenderão os pensamentos do Senhor, e nem entenderão o plano que irá as ajuntar como feixes na ira. O profeta Zacarias também nos diz que o Senhor irá juntar as nações para irem contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para a prisão, mas o restante, o remanescente do povo, não será expulso da cidade. E por causa disso, o próprio Senhor, Deus, Jesus, irá descer dos céus e irá arrebatar a sua igreja para os ares, e nos ares irá formar um exército poderoso, como diz em Joel de capítulo 2, posto em ordem de combate, e como diz em Isaías de capítulo 60, esse povo, essa nação santa, o povo de Deus, irão vir voando como nuvens e como pombas ao seu pombal. O Senhor irá lutar contra as nações que estarão em Jerusalém. O profeta Isaías, no verso 4, nos diz que Jerusalém será lançada por terra. Do chão ela falará, e do pó sairá afogada a fala dela, porque isso é o abatimento de Jerusalém, quando ela reconhecer que negou o Messias, o verdadeiro Messias de Israel. E por isso, o profeta Zacarias nos diz que vários de Jerusalém irão chorar ao ver aquele a quem transpassaram na cruz. Porém, esses que terão o espírito da graça e de súplicas, eles é o remanescente que irá entrar no milênio, sendo o terceiro com os egípcios e com os assírios, o Israel segundo a carne, que irá estar no milênio. Em Isaías de capítulo 29, versículo 5, nos diz o seguinte: mas a multidão dos teus inimigos será como o pau moído, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Em 1 Tessalonicenses de capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vocês mesmos estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vê as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. O apóstolo diz que haverá pessoas que irão dizer paz e segurança, mas o que irá acontecer? Virá destruição sobre Jerusalém. Repentina destruição virá sobre Jerusalém. E isso se dará de repente, no instante. E isso será como as dores de parto a que está para dar à luz. E por isso que ele fala do dia do Senhor. E Paulo diz que o dia do Senhor virá como ladrão, porque Jesus virá nesse dia, e as nações estarão contra Jerusalém. E nesse dia, Jerusalém terá dores de parto também. E a destruição dela virá repentinamente, num instante, porque as nações estarão congregadas e invadirão Jerusalém. No versículo 6 de Isaías 29 diz o seguinte: do Senhor dos exércitos vem castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. O Senhor nos diz que virá dele castigo com trovões, com terremotos, grande destruição, tufão de vento e tempestade e chamas devoradoras. Pois o castigo que o profeta Isaías profetiza no versículo 6 está ligado com o efeito das trombetas e das taças da ira de Deus. Isaías prossegue dizendo: como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando, sente-se vazio,
Ou como sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Isaías de capítulo 31 nos diz o seguinte: Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote de leão que rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantem das suas vozes, nem se abatem pela multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. A multidão de inimigos estarão reunidas no dia do Senhor e pensarão que vencerão o monte Sião e Jerusalém. O livro de Salmos, no capítulo 83, nos diz que esses inimigos irão dizer: Vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. E por isso, o Senhor diz que essa multidão dessas nações será como o faminto que sonha que estará a comer, mas, acordando, sente-se vazio. Assim será a multidão das nações que estarão contra o monte Sião. Mas Isaías, no capítulo 31, diz que o Senhor descerá dos céus e irá batalhar pelo monte Sião. Em Isaías, o profeta prossegue dizendo: Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo de sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Em Romanos de capítulo 11, o apóstolo diz o seguinte: Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. O Senhor, através do profeta Isaías, nos diz que vários judeus estão bêbados e cegos, mas não de bebida forte, pois o Senhor derramou sobre eles o espírito de profundo sono. E por isso, tendo o apóstolo Paulo entendido o que Isaías disse, falou que isso estava acontecendo no tempo dele, quando Jesus Cristo veio na sua primeira vinda para morrer pelos homens. O apóstolo Paulo diz que os judeus estavam bêbados, mas não de bebida forte, e estavam andando cambaleando, mas não de bebida, e estavam cegos, e isso é cegueira e bebedez espiritualmente, pois eles negaram o Messias no tempo dos apóstolos. Mas esse texto de Isaías continua se cumprindo até os nossos dias. Em Isaías de capítulo 29, nos diz o seguinte: Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não sei ler. O Senhor nos diz que toda visão se tornou como as palavras de um livro selado para o povo de Israel. Mas alguém pode perguntar: qual é o livro selado que tem visões, profetiza o tempo do fim e que estaria selado? Esse livro que ficou selado é o livro do profeta Daniel. E por causa do desespero do povo de Israel, eles irão dar o livro para os que sabem ler, mas o que sabe ler irá dizer que não entende a palavra de Deus que está nesse livro selado, pois não estudam a palavra de Deus, e um dos motivos é que eles rejeitaram o Messias. O povo de Israel ficará tão desesperado que vão dar o livro para aquele que não sabe ler, mas esse que não sabe ler não irá dar um verdadeiro entendimento a respeito do livro selado. Isaías de capítulo 29 prossegue dizendo: O Senhor disse: Visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos prudentes se esconderá. Paulo, em 1 Coríntios, nos diz o seguinte: ele estava com esse texto de Isaías em mente, e ele fala o seguinte: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura a sabedoria do mundo, visto que
Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós, os que foram chamados, tanto os judeus como os gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo, em 2 Coríntios, prossegue dizendo: Entretanto, expomos sabedoria entre os sábios, entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías nos diz que a sabedoria dos sábios perecerá em Jerusalém. E isso está ligado com o que o apóstolo falou em 1 Coríntios de capítulo 1. Porque se os homens conhecem a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus, que é o Senhor da glória. E por isso o apóstolo Paulo nos diz que Deus já havia dito que iria fazer a sabedoria dos homens se tornar loucura, mas a loucura de Deus é a mais sábia do que os homens. Em Mateus de capítulo 25, o Senhor Jesus também utilizou o texto escrito em Isaías para falar a respeito contra as tradições dos fariseus e dos escribas. E depois o apóstolo Paulo pegou o versículo 14 de Isaías e aplicou na sua carta. Os versos 14 e 13 não está só falando dos judeus, mas também do coração dos desviados da verdade de hoje em dia, principalmente dos falsos pastores. E dentre esses falsos pastores se encontram Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e Paulo Júnior, pois esses homens defendem o calvinismo, que é o ensino de demônios, ensino criado pelo espírito do anticristo. Hoje, existem homens que, com a boca e com os seus lábios, honram ao Senhor, mas o seu coração está longe do Senhor, e o seu temor para com o Senhor consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu, pois muitos desses homens temem ao Senhor. No entanto, esse temor deles consiste em mandamento de homens desviados da fé. Em Isaías capítulo 29 nos diz o seguinte: Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro selado, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Em Isaías o Senhor diz que há um livro selado que as pessoas não conseguiam entender, mas o Senhor continua dizendo que um dia os surdos ouvirão as palavras do livro selado, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. E isso nos revela que aqueles que não conseguem entender as palavras de Daniel é surdo e cego. Porém, quem consegue entender as palavras do profeta Daniel tem visão e consegue ouvir, e quem tem ouvidos, ouça. Em Isaías de capítulo 29, versículo 19, o Senhor diz: Os mansos terão alegria sobre alegria no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O versículo 19 nos mostra o efeito de quando os homens conseguem entender as palavras do profeta Daniel, pois no verso 18, eles estavam em trevas, surdos e cegos, mas quando vieram a ter o entendimento do livro do profeta Daniel, eles se alegram no Senhor Jesus Cristo, que é o Santo de Israel. Em Isaías de capítulo 29, versículo 20, nos diz o seguinte: Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e acham eliminados todos os que cogitam a perversidade. O tirano, que é o anticristo, será reduzido a nada, pois ele será derrotado pelo sopro dos lábios daquele que é poderoso para salvar. O profeta prossegue dizendo o seguinte: Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que resgatou a Abraão: Jacó já não servirá mais de vergonha, já não será mais envergonhado, nem mais empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem as obras de minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Israel, o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão e terão entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. O profeta Isaías nos fala da santificação do nome do Senhor. E como podemos santificar o nome do nosso Criador? Nós podemos santificar o nome do Senhor
praticando a lei de Deus, porque é assim que se santifica o nome do Pai, guardando a lei da nova aliança em Cristo Jesus. Temos que nos inclinar para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Se você quiser santificar o nome do Senhor, você terá que lutar contra o pecado, e isso é viver pela fé. Meus irmãos, vejam quão lindo é este capítulo do profeta Isaías. O profeta Isaías tem muitas revelações e muita profundidade, e isso é tremendo e glorioso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome do Rei Jesus. Amém.